Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Saberes Sucintos. Eu, Hélida, juntamente com a Lívia e a Cristiane, para falar sobre um assunto muito, mas muito sério e importante, que é o Setembro Amarelo, né? O mês que foi escolhido para a gente refletir sobre a prevenção ao suicídio e também sobre os transtornos mentais de um modo geral, tá bom? Antes disso, vamos pedir um apoio, né, para se inscrever no nosso canal. Sim, estamos precisando, inclusive, de apoio, tanto no canal quanto lá no Instagram, viu? Curtam, compartilhem, né, Lívia? Bora compartilhar e nos dar esse apoio, tá bom? Ok. Pessoal, então vamos começar a falar sobre esse assunto, e que é, claro, muito importante, né? Eu acho que o que fundamenta essa importância é a gente começar a refletir sobre as estatísticas. Infelizmente, no Brasil, né, os dados mostram que são mais ou menos 38 casos por dia. E quando a gente olha isso no mundo, mais ou menos 40 casos a cada segundo. Você tem noção disso? 40 pessoas cometem suicídio a cada segundo no mundo. Então, realmente é uma estatística muito pesada, muito complicada, principalmente quando se trata de um assunto que é tabu, que nem todas as pessoas se sentem à vontade para falar sobre isso, né? Então, daí, mais uma vez, a importância desse vídeo para a gente realmente falar sobre isso, tá? O que é o suicídio? Vamos começar, né, falando o que é e os sinais, né? É verdade, até porque é preciso falar, né? Tudo que a gente fala, a gente retrata todos os problemas relacionados à saúde mental, a fala é fundamental. Né? A fala, ela faz com que a gente alivie, cura realmente, né? Então, nós vamos falar primeiro, né? As definições. Enfim, quando a gente traz o suicídio, né, a gente está falando da intenção mesmo. Não só a intenção, né? Quando a gente vê o suicídio, a gente entende que é um processo. Começa com pensamentos, né, com planejamento, vai para as tentativas e aí, de fato, a pessoa comete aquele ato, né? Então, o suicídio nada mais é do que um ato mesmo que a pessoa comete contra a própria vida e que tem, sim, uma intenção, envolve um planejamento por trás disso, né? E aí é a partir desse processo que começa lá nos pensamentos que a pessoa já começa a trazer os sinais que nem sempre as outras pessoas conseguem enxergar, ou às vezes enxergam, mas não sabem como ajudar aquela pessoa, né? Então é muito importante falar sobre esses sinais também, né, Lívia? Para que a gente comece a abrir os nossos olhos, a conhecer as pessoas que estão ao nosso redor e agir antes que aconteça algo mais grave, né? E assim, a gente observa o quanto esses sinais, às vezes, eles são um pouco diferentes do que a gente já está acostumado a entender. Porque quando a gente fala que uma pessoa tentou suicídio, porque às vezes a pessoa tenta, mas não é uma atitude concretizada, né? A pessoa às vezes toma um medicamento, tenta de alguma forma e às vezes tem alguém que chega para ajudar essa pessoa, que tem realmente o autoextermínio, que é o ato propriamente dito, e também tem a tentativa. Quantas pessoas chegam nos hospitais, nas urgências, emergências, porque tentou se matar, mas não conseguiu. Então, isso é uma sinalização bem evidente, né? Comportamental, mas existem alguns sinais que às vezes são um pouco diferentes, porque geralmente quando a gente pensa em sinais, como você falou, de pensamento, né, Elida? A pessoa, quando ela está depressiva, ela tem pensamentos negativos, estima baixa, sentimento de inutilidade, de impotência. Só que às vezes tem aquele que está socialmente convivendo com outras pessoas, em processo de recreação, em festas universitárias, e de repente a pessoa comete um ato. E aí assusta, né? Todo mundo, Assusta todo mundo, fala, nossa, como? Até duvidam, né? Sim. Muitas vezes de que a pessoa cometeu aquele ato, a gente vê isso várias vezes, né? E porque realmente não ficou claro os sinais. Não ficou tão claro. Ou porque aquele sinal não era um sinal geralmente comum de uma pessoa com transtorno depressivo. Porque quando a pessoa é depressiva fica mais fácil de identificar, né? Porque aí você já fica atento, você já identifica ali aquela pessoa, a tristeza, né?
o isolamento e tudo mais. Agora, quando é uma pessoa que convive com os demais, que se mostra feliz, que se mostra uma boa convivência, uma boa relação com as pessoas, você fala, não, mas essa pessoa não, né? Não vai, e é muito comum mesmo. É muito comum pessoas que camuflam muito esses sintomas, né? E isso pode fazer até parte do planejamento até da pessoa, né? Assim, de realmente mascarar toda essa situação que está trazendo dor, para que ninguém levante essa suspeita e não tente impedi-lo. Né? Quando você fala do planejamento, quantas situações a pessoa planeja várias vezes até conseguir a execução, né? De ser socorrido por familiares inúmeras vezes. Então, ela já está alertando, sinalizando há muito tempo. E falando, né, dos sinais, assim, só para trazer algo mais concreto, né, eu acho que um sinal muito importante de uma pessoa que tem essa intenção seria, às vezes, a verbalização mesmo. Muitas das vezes, elas costumam falar sobre esses pensamentos, algo que a incomoda. Eu não suporto mais, tá doendo, eu não aguento mais essa dor, eu quero acabar com a minha vida. Muitas pessoas, às vezes, encaram como uma brincadeira ou não leva a sério, você não vai ter coragem de fazer isso, né? E não enxergam de fato. Outro sinal também é a mudança de comportamento, né? Às vezes a pessoa era dedicada, centrada nos estudos, no trabalho, e de repente a produtividade vai lá embaixo, né? O desempenho vai lá embaixo. É uma pessoa que começa a se isolar, não querer mais conviver com as demais. Isso também pode ser um sinal, né? Uma mudança muito abrupta de comportamento pode ser, sim, um sinal, né? Para a gente acender a luz amarela de que aquela pessoa está precisando, né, de ajuda. E também o fato de a pessoa está passando por um processo de transtorno mental mesmo, né? Os estudos que fazem sobre o suicídio tem essa associação, né? A grande maioria das pessoas que cometem suicídio, elas sofrem de algum transtorno mental. Então, às vezes, não foi nem o fato de cometer suicídio, é por causa que pelo fato dela não ter buscado ajuda em relação àquele transtorno mental que ela estava vivenciando, ela acabou cometendo esse ato. Então, muitas das vezes, passa pela informação, pela busca de ajuda, né? Tem até o lema da campanha, né? Se precisar ajuda, né? Se precisar de ajuda, procure ajuda. Se precisar, procure ajuda, desculpa. E aí passa muito por isso mesmo, né? De tratar esse transtorno, essa doença mental, para evitar que algo pior aconteça. Eu acho que uma das coisas que dificulta é a busca de ajuda mesmo, né? As pessoas têm preconceito. A própria pessoa de admitir que precisa de ajuda, fala, não, eu não preciso, e às vezes até as pessoas que são do convívio, né? Não, isso não é nada. Às vezes minimiza o problema, né? Subestima aquele problema da pessoa e acaba, ao invés de ajudar, atrapalhando, né? Aquele processo de busca de um profissional adequado para esse tratamento. Infelizmente, hoje, com todas as informações que a gente tem, né? Engraçado ainda as pessoas falar, procurar um psiquiatra, nossa, né? Parece que é uma coisa muito séria, diferente, sei lá, assim. Você é louco, né? Não, mas eu não sou louco, não. Eu vou procurar, já vi muitas pessoas falarem isso, né? Eu fui no psiquiatra, mas eu não sou louco. Gente, né? Mas, enfim, ainda existe, ainda é um tabu, por isso que acaba tendo, eu acredito, esse volume, né, de pessoas que cometem, justamente por não procurarem ajuda. E também há muitos mitos em relação a esse tema, né? A gente ouve muitas pessoas falando, a pessoa cometeu suicídio porque ela quis. Né? A gente acabou de falar aqui que muitos casos, a maioria dos casos de suicídio acontece porque a pessoa vivencia uma doença mental, um transtorno mental. Então, não é porque ela quis, né? Ela estava vivenciando uma situação de sofrimento mesmo, ela estava buscando ajuda, né? E muitas das situações que a gente vê em relação ao suicídio, também a busca pelo alívio. Não é que ela quer tirar a própria vida, ela quer acabar com a dor. Exatamente. Ela quer acabar. Chega num ponto que ela já não suporta mais, né? E só vê essa saída para acabar com a dor, infelizmente. Um outro mito também é a questão de não poder falar nas mídias, né? Não poder falar abertamente sobre isso, no sentido de
expor as pessoas a pensarem e às vezes levarem as pessoas a cometerem isso também, né? É um mito, porque quanto mais se fala e mais se busca informação, menor as chances de isso acontecer, né? Porque a pessoa ela vai saber onde buscar ajuda quando ela estiver vivenciando isso. E as pessoas que estão ao redor também vão saber o que podem fazer para ajudar. E também, eu acho que quanto mais as pessoas falarem, né, outras vão se identificar, né, com aquele problema. Nossa, eu também sinto isso, eu também fiz isso. E você vê que a pessoa procurou ajuda, fica como se um exemplo mesmo, né? Olha, aquela pessoa conseguiu superar. O que ela fez? Ela procurou ajuda, ela fez isso, ela fez aquilo. Então, assim, essa identificação é bacana, né? Porque a pessoa que está em depressão, a pessoa que tem algum transtorno, ela se sente muito sozinha, né? Ela se sente muito sozinha, isolada, sem saída. Então, é por isso que o fato de falar, de expor esse assunto, né? Eu acredito que seja muito positivo por conta disso. Sim. E sobre buscar ajuda, né, Lívia, nossa psicóloga aqui, clínica, é muito importante as pessoas se conhecerem, buscarem ajuda de amigos, de familiares, mas também uma ajuda profissional. Né? Sim. O Centro de Valorização à Vida também. 188. 188, né? Porque às vezes a pessoa tem esse preconceito. 188, pessoal, é o número do Centro de Valorização à Vida, que é uma entidade, né, uma organização que oferece esse apoio. Esse apoio, né? Porque justamente, às vezes a pessoa tem vergonha de estar sentindo tanta tristeza, de não valorizar tanto as questões da vida, materiais, profissionais, e pensa, por que eu sinto o que eu estou sentindo? Qual o fundamento de sentir essa tristeza, essa angústia, esse vazio? Não tem justificativa, eu tenho um emprego, eu tenho família. E aí a pessoa, ela mesma se culpabiliza, se penaliza por estar sentindo essa desesperança, esse sofrimento. Aí a pessoa tem receio de procurar ajuda, porque às vezes ela se sente culpada, envergonhada, entre várias questões. Eu não vou procurar um psiquiatra, porque eu já fui, ele já me medicou e eu continuo sentindo esse vazio, eu continuo sentindo essa tristeza. Ou também pelo medo do julgamento. O medo do julgamento familiar. Então a pessoa fica, às vezes, com receio. Mas você pode ligar para o 188, que é o Centro de Valorização da Vida, em que pessoas treinadas, qualificadas, vão te ouvir anonimamente. Você não precisa se identificar. Às vezes você já tentou suicídio 5, 6, N vezes. Você vai falar para uma pessoa que você não conhece, mas é uma pessoa preparada, uma pessoa que tem conhecimento sobre o que está falando. Nós temos uma amiga professora que trabalhou muito tempo nessa área. É um trabalho sério, um trabalho voluntário, com horário, sabe? O pessoal tem comprometimento. Vale a pena, porque às vezes a pessoa não quer ir no psicólogo, não tem condição financeira para procurar um psiquiatra, ou por outro motivo qualquer. Mas tem esse centro que pode ajudar. E é muito importante quando vocês falam aí do mito da notificação. Muitas pessoas falam, as pessoas... não é notificado na mídia para não incentivar, como uma forma de marketing, o marketing, né, de incentivo. Não é assim. Na verdade, não é notificado porque tem aquela questão familiar que a gente falou até naquela outra vez do pai, né? Porque às vezes a família fica assustada com aquela situação, a família não quer que a comunidade, que o noticiário tenha conhecimento sobre o motivo pelo qual aquele familiar realmente morreu. Às vezes a própria família pede para os noticiários não divulgarem, né? Por essa questão de impacto mesmo, né? Porque a família fica muito surpresa com essa situação. Às vezes pela surpresa, muito sofrido. Às vezes por vergonha, sim, às vezes também pela própria dor, pelo sofrimento de encarar isso, né? Que o próprio familiar, a pessoa que você ama, que estava ali, acabou cometendo. Então, por vários fatores, isso acaba sendo camuflado. E é importante falar também que esse apoio precisa ser dado não apenas à pessoa que tem pensamento, tentativas de suicídio, mas também aos familiares das pessoas que infelizmente cometeram ou estão tentando isso. Por quê? Porque os familiares das pessoas próximas, inevitavelmente, elas vão querer buscar entender o motivo pelo qual a pessoa fez aquilo, né? Sim. E inúmeras vezes ela vai se culpar. Mas por que eu não enxerguei? Por que eu não ajudei? Por que eu não fiz isso? O que eu poderia ter feito diferente? Sim. E acaba se isolando, porque ela não vai querer falar sobre isso, ela vai se sentir
preocupada, com Sim. vergonha, né? Então, o Centro de Valorização à Vida, mais uma vez, 188 é o número que você pode ligar, cabe também aos familiares das pessoas que sofrem Sim. com essa temática e querem falar mais sobre isso, tá bom? Nossa, quando você fala isso, é impressionante, né? Porque a campanha desse ano, né? Se precisar, peça ajuda. Esse familiar, se ele compartilhar, se ele falar, ele vai ajudar outros familiares. Isso vai ajudar até Ele o vai próprio ver que é mais processo comum do dele. que ele imagina. Exatamente, porque aí E- outros vão se identificar Sim, e ele pode acaba sendo é uma rede de apoio, Uma rede de porque apoio, esse exatamente. familiar também pode tentar o suicídio como uma forma de aliviar esse sofrimento de estar sofrendo por um ente que cometeu isso. Então é uma bola de neve, né? Porque esse vazio existencial, essas tristezas, todos nós sentimos. Sim. Né? Certo, Isso mesmo. pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. Se liguem aí na campanha de Setembro Amarelo. Lembrando que é Setembro Amarelo, mas é um tema a ser discutido o ano inteiro, O ano né, todo, pessoal? o tempo O ano todo, exatamente. Setembro, outubro, novembro, janeiro, vida amarela, né? Pessoal, até o próximo vídeo. Não se esqueçam de se inscrever, curtir, seguir nas mesmo. redes sociais. Tchau. Tchau, tchau.